física sobre gases ideais. As transformações gasosas que ocorrem chamados de gases ideais. Então, nossa aula de física sobre gases, primeiro a gente vai falar das 3 variáveis que envolvem os gases. Pressão. O que é pressão? Fisicamente falando, a fórmula de pressão é força sobre área. Então, quanto maior a força aplicada sobre uma determinada área, maior a força. E essa força é sempre perpendicular. Se eu tenho uma superfície horizontal, a força é vertical, né? Força sobre a área. Se eu tenho uma superfície, uma área vertical, a força é horizontal, por isso força perpendicular. As unidades de pressão que a gente pode utilizar: ATM, milímetros de mercúrio, Pascal, Torr. As mais utilizadas, Pascal e ATM, que é a atmosfera. Segunda variável que envolve os gases: volume. A gente aprendeu quando viu estados físicos, 3 principais: sólidos, líquidos e gases. Os gases, eles vão ocupar o volume do recipiente. Um gás, então, ele pode ser expandido ou comprimido. Então, as unidades de volume são várias. A gente pode utilizar litro, mililímetro, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Lembra que um decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? A terceira variável é temperatura. A gente estudou que temperatura é grau de agitação molecular, ou nível de agitação das moléculas, né? Maior temperatura, mais agitados. As 3 escalas principais que a gente viu em termologia foram o quê? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Lembrando que nas transformações dos gases, nas fórmulas, sempre a gente vai ter que usar a temperatura em Kelvin, não pode esquecer. Como é que eu passo de Celsius para Kelvin? Só somar 273 ao valor da temperatura em Celsius. Então, agora a gente vai falar dos 3 tipos de transformações dos gases: isotérmica, isocórica e isobárica. Isotérmica, térmica, temperatura, iso igual. Então, nos processos ou transformações isotérmicas, a temperatura é constante, ela não entra no cálculo. Quem vai entrar nesse cálculo? Pressão e volume, não são 3 variáveis? E pressão e volume são inversamente proporcionais. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final. Lembrando que no processo isotérmico, a temperatura não muda. A pressão e o volume vão variar e a temperatura vai permanecer constante. E eles variam de forma inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o espaço para aquele gás, então eu estou diminuindo o volume. Se eu diminuo a pressão, o gás expande, o volume aumenta. Então, se eu tiver P1, P2, V1, V2. Então, uma pressão alta envolve um volume baixo. Uma pressão baixa envolve um volume alto. Então, todo o gráfico de processo isotérmico, ele vai ter esse formato aqui de uma curva, que a gente chama de isotérmica. Espero que dê para ver. No processo isotérmico, então, à medida que, se a gente descer nessa isotérmica, pressão está diminuindo, volume aumentando. Se a gente subir, volume está diminuindo e pressão aumentando. Todo o gráfico de processo isotérmico vai ter esse formato e a fórmula que a gente vai usar é essa: P1 V1 igual a P2 vezes V2. Já na transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, a mesma coisa. O volume que é constante. Lembra que são 3 variáveis. Agora, o volume não entra no meu cálculo. A minha fórmula vai ser o quê?
Pressão inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a pressão final, P2, sobre T2. Agora, eles são diretamente proporcionais. Se a gente fizer um gráfico aqui, ó, o formato do gráfico de processo isocórico é diferente. T1, T2. Aumentando a temperatura, o gás vai sofrer mais choques entre as moléculas. Então, aumentando a temperatura, a pressão também aumenta. Pressão inicial corresponde à temperatura inicial. Aumentei a temperatura, a minha pressão também vai aumentar. Por quê? Eu aumento os choques entre as moléculas, porque eu estou aumentando a temperatura não é grau de agitação das moléculas. Se eu aumento esse choque, o que acontece com a pressão? Também aumenta, né? Os choques entre as moléculas causam aumento de pressão. Então, pressão e temperatura também são diretamente proporcionais. No meu cálculo, não entra volume, porque ele permaneceu o mesmo, não aumentei nem diminuí. Nas transformações isobáricas, já deu para perceber que a pressão é que é constante. A pressão não vai variar do início ao fim. Então, o que vai acontecer? Volume inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a volume final sobre temperatura final. O meu gráfico de processo isobárico é parecido com o processo isocórico, só que aí eu tenho temperatura, que pode aumentar ou diminuir, vamos colocar aumentando. O que vai acontecer com o volume? Também vai aumentar. Ó, quando eu tenho uma temperatura inicial, eu tenho um volume menor. Aumentei a temperatura, eu tenho um volume maior. Explicação microscópica. Aumento de temperatura, eu aumento os choques entre as moléculas, a agitação, e isso faz com que o gás se expanda, aumente o volume. Um exemplo fácil em casa: o leite fervendo. Você colocou a panela lá, o canecão com leite, a leiteira, para ferver. Quando o leite entra em ebulição, o que acontece? Ele não sobe porque a temperatura subiu, o gás se expandiu, pensando pelo aspecto físico, não químico, tá? Então, só lembrando, aumentei a temperatura, o volume aumenta. Diminuí a temperatura, o volume também diminui. E a equação geral dos gases? É quando temperatura não é constante, volume não é constante, pressão não é constante. Os três variam. Então, na minha fórmula vai entrar todo mundo. Pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Vocês podem ver que essas fórmulas são derivadas dessa aqui, porque presta atenção, temperatura constante, se eu tiro temperatura, olha o que sobra, P1, V1, P2, V2. Se o volume é constante, eu tiro o volume da minha fórmula, olha o que sobra, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Se pressão é que é constante, eu tiro a pressão, sobra o que? V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, a equação geral eu vou usar quando não for isotérmico, não for isocórico, não for isobárico. E a última, que é a equação de Clapeyron, é a equação que é mais usada em química, porque entra mol. Pressão vezes o volume vai ser igual a N, R, T. O que é esse N aqui? N é o número de mols. Vocês aprenderam em química que um mol de qualquer elemento químico ou qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros e corresponde a aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, um mol de qualquer gás é dado pela massa do problema dividido pela massa molar, que é a que está lá na tabela periódica. Então, se eu quero o número de mols do gás, sei lá, de 8 gramas de gás oxigênio, a massa atômica correspondente à massa molar do gás oxigênio é 16 gramas.
Então, para cada 1 mol eu tenho 16 gramas. Se o problema falou de 8 gramas de oxigênio, eu vou dividir 8 por 16, que vai dar 0,5 mols. É o nosso N aqui, ó, que é o número de mols, para esse exemplo que eu dei, que eu vou substituir ali. Então, N é o número de mols. R é a constante universal de gases, que eu posso usar 0,082 ou 8,31, dependendo das unidades. T, temperatura tem que ser em Kelvin. P, pressão. V, volume. Então, esse é um resumo básico do estudo dos gases, que é muito importante para depois a gente chegar em termodinâmica. Beijinhos!